Aqui. Então, é um prazer tê-lo aqui, Gerald. Eu menciono aqui que nós entramos na Unicamp juntos, na turma de 1980, então estamos envelhecendo juntos, né? Então, temos mais ou menos a mesma idade. É um prazer tê-lo aqui e eu passo a palavra para você. Tá, Jorge. Muito obrigado, Jorge, pela oportunidade de poder mostrar o nosso sistema. Bom, como é que começamos com essa história toda? O que é o MDA? Ele começou do desespero, diante de uma quantidade infinita de provas, acabou se tornando um método de avaliação bastante eficiente, como eu espero poder mostrar para vocês, e hoje em dia, para mim, é uma ferramenta que eu uso não só para provas, eu uso para exercícios em sala, exercícios de Moodle, né, que eu uso muito esse sistema também. A questão do Moodle, inclusive, foi uma coisa que surgiu na pandemia. Bom, deixa eu revisar um pouco o que é, quando a gente avalia, o que a gente quer. Bom, o propósito da avaliação é verificar aproveitamento. Você quer fazer isso dentro de objetivos do curso, né? Isso seria o desejável, com isenção, ou seja, você não quer avaliar melhor ou pior ninguém. Você gostaria de ordenar seus estudantes em grupos de rendimento, né? Então, aqueles estudantes que rendem muito bem, aqueles que estão no mais ou menos e aqueles que não estão obtendo nenhum aproveitamento. E, é claro, você quer dar um feedback, você quer dar um retorno para o seu estudante. Como é que ele está? Né? Como é que ele está indo no curso? Quais são os problemas que ele está tendo? O problema de avaliação, acho que todo mundo que é professor, que me assiste aqui, sabe, começa pela quantidade de avaliações que você tem que aplicar, número de questões, tempo que você leva para elaborar, tempo de correção. Acho que é esse aqui que mata a gente. E se você tem aqui dá uma dimensão da coisa, imagine que você tem 4 turmas de 60 alunos, então estou realmente falando de ensino massificado, né? Pode ser 2 turmas de 100. Se você for aplicar 3 provas e 3 questões, se você multiplicar isso, você tem mais de 2.000 questões para corrigir. Se você leva 2 minutos por questão, você está falando aí de um esforço nada desprezível de 9 dias de trabalho intenso, 8 horas por dia. Fora o tempo da elaboração em si, fora se você tiver de aplicar outras provas, provas substitutivas, exames especiais. Então, a coisa facilmente toma um volume, né? É um volume muito grande. Esse 2 minutos, será que ele é razoável? Né? Será que eu levo 2 minutos mesmo para corrigir uma prova? Depende muito do que eu vou encontrar. Então, se encontrar uma coisa bela, como essa que você está vendo aí, eu passo os olhos, já vejo o resultado final e já posso dar total para esse aluno. Não é observando que esse aluno aqui deu uma errada na conversão final, mas fora isso, tudo bem. Aí tem outras coisas que são mais ou menos, né? Afinal, onde que está a resposta aqui? O que esse aluno realmente fez? Ler está difícil, ou então você vem em coisas caóticas desse tipo aqui. Então, depende muito do que você vai encontrar. Mas em todas as questões, o teu problema é o mesmo, né? Então, o camarada aqui, se ele erra tudo, ok, 0. Se ele evidentemente acerta tudo, você dá total. Esse não é o problema. O problema é que a pessoa fica no meio do caminho. Como é que eu avalio uma questão parcialmente correta? Que nota que eu atribuo? Como fazer de maneira uniforme? Né? O Jorge está falando isso agora há pouco sobre isso. Né? Como é que eu tenho vários professores fazendo isso de maneira uniforme? Mas isso é até difícil para um professor só fazer de maneira uniforme. Né? Porque cada aluno erra ou faz as coisas de maneira muito diferente. Você pode recorrer a técnicas como grade de correção, aí você tem que fazer uma amostragem, avaliar respostas típicas, e qualquer grade de correção ela é muito limitada. Você vai chegar em provas que o aluno fez uma coisa que você não imaginava que ele fosse fazer. Bom,
Vantagens de provas abertas, né? Então, essas provas discursivas, que eu chamo aqui de provas abertas, é que você tem, a avaliação é mais completa, né? Você pode avaliar o desenvolvimento, você pode, se você quiser, até avaliar o português, né? Que a pessoa, o jeito que a pessoa está escrevendo. Depende do que você combinou com a turma. Você pode escrever muito mais, né? Você pode dar um retorno para o aluno muito mais detalhado se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, você não vai. E você vê a deficiência da turma, às vezes, em coisas que você talvez não esperasse. A desvantagem come muito tempo, a variabilidade de pontos, questões que são parcialmente corretas, muito difícil de uniformizar. Uma coisa que eu, particularmente, sempre fico incomodado, que raramente os estudantes realmente chegam na resposta final. Então, a maior parte das coisas que eu corrijo são coisas feitas pela metade, e dá muita margem de discussão. Então, o aluno vem e quer, professor, mas eu fiz isso, dá mais um ponto aqui, mas eu fiz aquilo, me dá mais um ponto lá. Então, é uma coisa que você acaba gastando um tempo bastante razoável com isso. Bom, e aí a outra forma seria, então, recorrer a provas de múltipla escolha. Vantagens são evidentes, correção imediata, você dá o retorno para o aluno imediato, o aluno tem que acertar a questão, em princípio, e o índice de acerto tende a ser maior dos alunos. As desvantagens, nós conhecemos bem, muito fácil de colar. Se é fácil de colar, alguns colegas fazem, então, versões múltiplas de prova, mas aí aumenta seu tempo de elaboração e você perde aquela vantagem que você tinha. Incentiva o chute, o aluno vem, não sabe absolutamente nada, são 5 opções, ele tem 20% de acertar. Tem professores que penalizam o chute, mas, de novo você tem uma complicação. O retorno para o aluno é limitado. Você basicamente fala para ele se ele acertou ou não. Você, em geral, não tem respostas parcialmente corretas. Bom, e o que eu proponho? Eu proponho nenhuma das anteriores. Então, mais ou menos foi daqui que nasceu esse nome idiota do meu sistema, porque nenhum dos nomes que o pessoal estava me sugerindo estava gostando, ficou nenhuma das anteriores. Eu não quero nada disso, eu quero resolver esses problemas. Basicamente é isso. Eu vou direto para um exemplo de uma prova. Tá? Então, o aluno, com o que ele se depara? Ele se depara com uma questão numérica, esses valores não são fixos, note que tem uma versão aqui, então eu gero quantas versões eu quiser de provas, cada aluno recebe a sua. Aqui tem uma caixinha com as respostas, e como vocês podem ver, a gente basicamente pode colocar quantas respostas, quantas opções a gente quiser. A gente tem trabalhado com 15, até 15 opções, você pode ampliar se você quiser. Um aluno que recebe outra versão, a prova dele tem a mesma aparência, mas muda os números. Os números não são fixos. O gabarito não é igual, ou seja, se por um aluno a resposta certa era a letra A, para o aluno seguinte pode ser qualquer outra letra, e também esses números variam completamente. Para o professor, existe a prova gabarito, ou seja, é um PDF, um arquivo PDF que é gerado, onde está marcado qual é a resposta correta para essa versão, para a versão 97, então, a resposta F, para o primeiro item C para o segundo, para uma outra versão, pode mudar completamente, nesse caso é J, e no item B é N. E você pode acrescentar, você pode codificar uma solução que, se o aluno tiver alguma coisa que quiser discutir com você, você tem as contas todas produzidas e pode conversar. Aí você, a essa altura, você deve estar se perguntando e como é que vai ser a correção, como o professor vai ter que ficar consultando aqui, ver quem que acerta. Não, a gente tem, o que é gerado concomitantemente à prova é uma planilha tipo Excel, bem básica,
O aluno, ele preenche, né, ele tem essa parte aqui de cima, é o que o aluno tem que preencher com as opções dele. Então, aqui seria o modelo de como é que isso vai. O trabalho aqui passa a ser basicamente digitar as opções do aluno na planilha. Né? Então, eu tenho que bater aqui só qual é a versão da prova 97, eu venho aqui na linha 97, digito as opções. O professor tem um feedback imediato, que se a célula fica verde, é porque o aluno acertou. Se a célula está em amarelo, é uma resposta que está parcialmente correta, ou se você preferir, parcialmente errada. Se ela não muda de cor, está errado. E no final já tem a nota total aqui somada. Então, basicamente, vira um trabalho secretarial corrigir prova. Você tem que lançar essas opções. Você pode agora pegar essa planilha Excel e processá-la. Com esse processamento, você gera um feedback mais detalhado para o aluno. Então, por exemplo, o aluno fez a 97, respondeu no primeiro item a F, ele pode então consultar que ele acertou, a C ele também acertou, mas, por exemplo, no item 2 ele marcou O, que está errado. Ele errou, tem um erro de sinal nas temperaturas, ele caiu nessa opção, quando ele deveria ter marcado essa, e aqui diz quantos pontos parciais ele obteve. E aqui a mesma coisa, que ele esqueceu de... É uma questão de dilatação, ele não considerou dilatação do recipiente. Então, deu diferença na resposta dele. E é claro, quando ele não acertar absolutamente nada, está totalmente fora, não tem nada a ver com nada, vai parecer que está incorreto o que ele marcou e o que ele deveria ter marcado. Então, esse tipo, na prática, então, como é que acontece? A gente aplica a prova, recolhe a prova, digita a planilha, processa a planilha e posta esse PDF no site, no Moodle da turma. O aluno lembra qual foi a prova que ele fez, ele consulta lá, ele vê como é que ele foi e o que foi que ele errou. Com esse processamento de planilhas, isso nos permite fazer estatísticas de prova. Então, por exemplo, uma vez que eu apliquei uma prova diversas vezes, por exemplo, nesse caso eu tenho 195 respostas, eu passo a ter uma ideia de como é que deixa eu só apagar aqui, como é que é o nível de acerto dessa prova. Então, isso me dá, se eu for reaplicar essa questão no futuro, isso me dá uma ideia de quão difícil, quão fácil essa questão é na prática. Eu também fico com uma estatística, um relatório, toda vez que essa questão foi aplicada, em qual prova que ela foi aplicada e como é que foi o acerto em média dessas turmas. Serve, inclusive, para observar quando há uma coisa anormal acontecendo, uma turma que saiu totalmente fora do que seria o esperado de acertos. Bom, isso é prova, mas eu uso isso também em sala de aula. Então, o que eu faço? Eu gero listas de exercício, eu entrego essas listas de exercícios para os alunos, inclusive eu baixo a lista de nome dos alunos e gero uma lista nominal. Então, entrego para cada... Eu faço minha aula, no final da aula, passo um exercício para fazer ali, na hora, comigo. E é o mesmo esquema. Então, cada aluno recebe uma versão diferente. O gabarito de um não tem a ver com o gabarito do outro, os números variam, né? Eles são diferentes. Concomitantemente, eu gero uma lista de presença, o aluno assina e marca o que foi que ele obteve. E depois eu volto para a minha sala, basta lançar as respostas e eu sei detalhadamente como é que se meus alunos acertaram aquela questão que eu fiz em sala ou não. E uma terceira frente que eu mencionei é quando que nasceu durante a pandemia, em que de uma hora para outra a gente se viu tendo que até aplicar prova online. Então, foi o momento em que eu trabalhei em importar essas questões para dentro do Moodle.
Então, hoje em dia, eu faço listas em sala de aula e os alunos têm que fazer essa atividade de Moodle. Aqui, estou mostrando um exemplo, se o cara entra pela interface web, como é que isso se apresenta para ele. Aqui as opções não tem letra, porque não é necessário, já que ele vai clicar na resposta que ele precisa. Se o aluno acessar pelo Moodle no celular, é isso que ele vai ver. Tá? Então, isso também é uma coisa muito popular entre os alunos, fazer isso direto no celular. E se ele cair em alguma questão semi-certa, onde havia um tipo de erro já pré-programado, ele vai ver esse tipo de mensagem aparecendo aqui, o que foi que ele fez de errado. Então, o Moodle tem isso é interessante de se fazer no Moodle, porque você pode programar quanto tempo o aluno tem para fazer a questão, se ele pode tentar a questão mais de uma vez, e o aluno tem uma visão imediata do que ele está fazendo. Então, são essas três frentes que a gente tem. Para importar, né, isso faz um pouco de sentido para quem já mexeu no Moodle. Então, a gente gera um tanto de versões, eu tipicamente gero 200 versões, vou na interface do Moodle, importo as 200 versões e depois falo para o Moodle dentro, né, cada questão tem um código dentro dessa questão para sortear uma dessas 200 quando o aluno abre esses exercícios para fazer. Aí aqui você então configura quantos pontos cada item vai ter e tudo mais. Bom, e é legal também, que eu particularmente gosto muito, porque eu posso, no Moodle, também ver quanto tempo que os alunos estão fazendo, se eles estão acertando, não estão acertando. Aqui do lado, esse lado aqui apareceriam as fotos com os alunos e nomes, então eu tirei por questões de privacidade, mas o que parece para o professor é esse tipo de relatório. Bom, para a prova, eu vislumbro um problema que a gente vai ter em algum momento, porque as provas em papel, você leva os alunos para a sala, obviamente eles não podem usar o celular, mas muitos alunos já não se dão muito mais ao trabalho de comprar ou de ter calculadoras eletrônicas. Então, isso, em algum dia, eu acho que vai nos trazer problemas. Ainda está ok. As provas que eu tenho aplicado ultimamente não tenho tido problemas, os alunos têm vindo com calculadora, mas eu acho que em algum momento isso vai ser um problema. Bom, então fica assim, uma das coisas que eu queria era acabar com cola e chute. A pergunta é a seguinte, será que eu consegui? Bom, se alguém em algum momento, alguma vez teve ilusão de que seus alunos não colam, eu super recomendo ler a história desse camarada aqui, John Corcoran, que formou na universidade, foi professor, sem saber ler nem escrever. Uma história absolutamente espetacular que saiu na BBC, de como que esse cara passou, ele passou a vida inteira enganando as pessoas, colando de maneiras mirabolantes, manipulando as pessoas para que elas não percebessem que ele não sabia ler nem escrever. Bem, então, sem ilusões, tá, pessoal? Mas a gente tem um pouquinho de indicativos de que, pelo menos, cola e chute estão severamente limitados. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um pedaço de uma planilha de uma prova que eu apliquei no primeiro semestre do ano passado. Foi a primeira prova presencial desde a pandemia. Esses alunos não haviam feito prova presencial na FMG ainda. A turma de Fundamentos de Termodinâmica. Quando eu comecei a pegar a primeira prova, segunda, terceira e quarta, eu comecei a ficar meio assustado, como vocês podem ver aqui, todo mundo tirando zero. Eu fiquei assustado, obviamente, porque sempre que o aluno tira zero eu me assusto, mas eu fiquei assustado porque estava sendo na sequência, os alunos tirando zero. Falei assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, nossa, estou com algum bug no meu sistema. Alguma coisa deu errado, né? O eterno pesadelo de qualquer pessoa que programa. Tem um bug.
E o bug acabou que não era bem do programa, não. O que aconteceu foi que, realmente, essas 5 pessoas sentaram juntas, na última fileira, porque a gente entregou as provas começando pela fileira de trás. Então, era a última fileira, 5 pessoas. E depois, quando eu olhei os rascunhos, eu me deparei com essa frase aqui: a gente vai zerar. E essa aqui era a versão 5. Então, era o camarada que está sentado do lado daqueles outros 4. O que aconteceu? Esse pessoal, não, quando eu falei que era prova múltipla escolha, eles não tinham muita noção do que eles esperavam, tentaram colar, e né, aqui tem outra frase ótima: não sai o resultado. Tentaram colar e não deu certo. Tá? Se chutaram, também não deu certo, porque com 15 opções, o teu chute de você acertar, tirar uma nota que presta, a probabilidade é bastante baixa. Bom, fica aqui a pergunta, então cola e chute, eu acho que isso tá bem cercado, pelo menos a cola óbvia, né? A cola de, olha para o lado, o que é ler? É letra B, vou marcar a letra B aqui. Então, esse tipo de coisa tá bem inibido. Mas fica a pergunta, afinal, como é que é o desempenho dos alunos em relação a uma prova aberta? Eu não tenho, confesso abertamente, eu não tenho muitos dados sobre isso. Eu tenho dados da época de transição, porque eu apliquei prova aberta em 2010 e passei a usar prova de múltipla escolha em 2011. Então, o que foi o contexto aqui? O contexto era um curso que era dado em 2 meses apenas. Eram 30 horas de carga horária, duas aulas por semana, 2 meses de curso. 2 meses de curso é muito pouco tempo. Para você dar uma prova aberta, o máximo que a gente conseguia fazer era 2 provas. Uma prova por mês era o máximo que dava para fazer, por causa do problema de correção. Quando eu fiz o método a primeira vez, eu passei a poder aplicar 3 provas, então eu podia dividir o assunto um pouco mais, e eu pude fazer uma coisa que eu nunca pude fazer, que era oferecer uma prova substitutiva. Então, aqui em vermelho, que vocês estão vendo no gráfico, é o desempenho de aproveitamento dos alunos de uma turma muito similar quando houve a prova de múltipla escolha. Então, claramente, o número de alunos aprovados aumentou, né? Isso é evidente, mas aumentou não exatamente por eles terem feito uma prova de múltipla escolha, mas aumentou porque eles puderam fazer mais provas e puderam fazer uma substitutiva para substituir uma nota ruim. Então, isso que fez a diferença para os estudantes. Eu pulei, sem querer, um gráfico aqui, deixa eu só voltar. Aqui é comparando 2 provas diretamente. Tá? Então, aqui foi uma prova para 49 alunos, aqui está 63. Foi a primeira prova em ambos os casos, uma prova F, noturno, que tende a ser uma prova, uma turma relativamente problemática, com muita gente infrequente, tá? Então foi muito similar. Então, eu observei de cara 2 coisas. O número de alunos que acertavam integralmente era bem maior, mas o número de alunos que tiravam 0 também. Então, eu estava subindo esses 2 grupos, o pessoal que não tira nada e o pessoal que tira tudo. E o restante tem uma similaridade aqui. Então, essa comparação está ruim porque eu só comparei 2 situações. Depois disso, nunca mais apliquei prova aberta. Então, me faltam dados para massagear os números um pouco mais. Mas, assim, a primeira indicação que eu tive foi essa: olha, não é nenhum liberou geral, também não é nenhum desastre, mas para o aluno que é fraco, eu acho que a situação deu uma piorada. Bom, eu vou falar agora um pouco como isso é implementado, como é que isso funciona para fazer. Tá? O professor que recebe a prova pronta, impressa, ele tem muito pouco trabalho. Mas é claro que o sistema é novo, então a primeira coisa que você tem que fazer
é criar um banco de questões. Né? Então, para isso, eu coloquei esse slide aqui para mostrar para vocês o que é a lógica, como é que a gente opera. Então, eu vou elaborar uma prova, e essa prova vai ter várias versões, começando da versão 0, 1, até o tanto que eu defini. Eu trabalho ou com 200 ou com 300 versões. Mas a versão 0 é uma versão especial, pelo seguinte: ela é a única cujos números são sempre os mesmos. Todas as outras, os números da questão vão variar, mas a versão 0 não. A versão 0 é minha prova de verificação. Eu uso ela para checar se não ocorreu algum problema na geração de questões. Cada versão de prova tem questões, nesse caso 1, 2, 3, cada questão é subdividida em itens. No mínimo, a questão tem um item A. Então, toda questão tem um item A. Tá? Porque a lógica do algoritmo funciona dessa maneira. Pode ter quantos itens quiser, mas tem que ter pelo menos um item. E, tipicamente, esse item é a pergunta que você faz ao aluno. Calcule isso, faça aquilo. A implementação, a gente usa, é relativamente simples. A gente tem uma série de funções que você chama. Você escreve o enunciado usando uma notação de LaTeX, porque isso aqui depois vai ser pós-processado em LaTeX. E você tem variáveis que são colocadas aqui. Eu destaquei elas em vermelho. As variáveis estão entre hash. Essas variáveis é o que vai ser substituído. O nome da variável é você que escolhe, você que põe o que você quiser. Nessa substituição, a gente faz a substituição arredondado por dígito significativo e a gente faz a formatação da unidade. Você observa aqui que não foi colocada unidade. Não tem unidade aqui. Tem só a reserva do lugar. Tem só o símbolo que reserva o lugar aqui. Como é que eu agora atribuo esses números? Eu tenho algumas funções, uma chama TechReplace, e aqui que eu atribuo que símbolo quero usar, aqui para a massa desse pequeno frasco usei MV, ele vai ter o valor padrão de 20 e a unidade padrão de grama. Então, quando eu processo, isso vai ser trocado por 20 gramas, mas formatado tudo certinho. Aqui, para essa densidade, a mesma coisa, né? Então, observa aqui formatação LaTeX, né? O chapeuzinho 3 para você colocar ele ao elevado ao cubo. Esses são valores fixos que não mudam nunca. Tá? O que são os valores que mudam? Pode ser valores que sequer vão entrar no enunciado, depende um pouco como que você programou. Neste caso, tem um volume que não aparece no enunciado. Esse volume tem um valor padrão de 2, esse é o valor padrão que eu uso na prova 0, e depois as demais provas, as demais versões, têm um sorteio entre 1 e 3, e nesse caso a unidade de mililitros. Feito esse sorteio, eu vou utilizar esse volume. Isso aqui está programado em Perl, toda variável começa com $. Então, aqui está a formulazinha que faz o cálculo dessa massa MVA. Essa aqui realmente é a que vai variar e que vai aparecer para o aluno. Então, esse é o jeito de operação. Essa é basicamente a ideia de como é que você implementa uma questão simples. Tá? Há outras coisas que você define quanto, com essa função, quantos dígitos significativos vão ser usados para aquela questão. Então, isso é particularmente importante, porque se houver uma constante física, ela também vai ser fornecida ao aluno com aquele número de dígitos significativos. Você gera o item, que é onde você coloca a pergunta
onde você manda o aluno fazer alguma coisa, então, nesse caso, calcula a densidade do líquido, você programa a resposta e usa uma função chamada correct para então formatar essa resposta nas unidades. E aqui você também você assinala um símbolo que você pode usar depois na programação da solução. Constantes e conversões, elas podem ser geradas automaticamente, então se eu precisar da constante de aceleração gravitacional padrão, basta dizer const g e ele me gera ela, dentro do número de algarismos significativos definido para aquela questão. Constantes gases ideais, tem uma tabela que é pré-definida. Conversão de unidades também pode ser feita de maneira automatizada, aqui no caso, automatizar Celsius para Kelvin. E depois, se forem usadas essas funções dentro da questão, é feita uma coleta dessas constantes e é colocado no final da prova para o aluno consultar. Então, isso resolve várias coisas. Primeiro, isso resolve o caso do professor distraído, leia-se eu, que vive esquecendo de colocar as constantes nas provas para os alunos consultarem. Então, o programa toma conta disso para mim. E como eu sou distraído para valer, eu também sempre esqueço de colocar equações. Então, eu tenho como programar e fazer o programa, colocar as equações para mim, para que eu não as esqueça. Isso, no final, a lista de equações, o famoso formulário que os alunos gostam, então é gerado automaticamente dependendo das questões que você colocou lá. Se a questão não demanda uma determinada equação, ela não vai aparecer aqui. Claro que você pode, em avulso, dentro do sistema de provas, colocar mais questões do que o necessário, né? Também é um truque antigo que a gente emprega. Para gerar a prova em si, isso é outro script em linguagem Perl, muito simples, na verdade. Você chama o pacote, você abre uma instância de prova, define quantas provas devem ser geradas e quantas provas você quer imprimir, que são 50. Por que eu gero mais provas do que eu vou imprimir? Porque eu preciso de um reservatório de opções plausíveis para fazer aquela minha lista enorme de questões. Eu venho aqui, eu falo que eu quero utilizar a biblioteca densidade, que eu abri antes, e a questão com esse código aqui. Então, ele vai puxar essa questão. Eu vou, para cada item, vou atribuir 7,5 pontos e adiciono essa questão dentro da prova dessa maneira. Terminada essa configuração, aqui fiz de uma questão só, você pode fazer quantas você quiser, obviamente. Eu mando produzir a prova e depois eu mando processar o LaTeX. Normalmente, quando a gente faz essa primeira vez, a gente omite o processar LaTeX, a gente primeiro produz a prova, vê se está tudo ok, e depois manda processar o LaTeX para poder imprimir. O que vai gerar? Vai gerar um arquivo PDF para impressão, que você pode levar para a sala, um arquivo PDF com respostas e soluções, que você não deve levar para a sala, uma planilha tipo Excel, que você preenche, que é aquela que eu mostrei para vocês. Eu estou trabalhando agora num tipo de análise que pode te falar qual é a pontuação esperada dentro daquela prova, já vou mostrar um exemplo. Depois de aplicada a prova e preenchida a planilha, você gera um PDF com os resultados para divulgação e obtém as estatísticas de acerto. Então, isso é o resumo do que você vai ter utilizando o sistema. Bom, o resumo da prova, né, a pontuação esperada, isso é uma coisa que ainda estou trabalhando, mas basicamente é o seguinte: se você já tem, você está aplicando questões e todas essas questões já possuem estatísticas, você pode agora ter uma noção de qual é a pontuação média esperada. Então, isso foi usado a primeira vez ano passado para um exame especial. Dentro das estatísticas que a gente tinha, os acertos eram esses daqui.
a gente deu uma pontuação uniforme de 10 pontos para cada questão, então isso dava uma expectativa de um acerto médio de 65 pontos. Como foi um resultado, como foi exame especial, é aquele aluno que está penduradaço de nota, obviamente não dava isso, nem era de se esperar, mas deu 55 para alunos relativamente mais fracos. Então, acho que não está inteiramente fora, não. Então, mas isso a gente ainda está mexendo nessa parte. Bom, essa altura você deve estar se precisando. E para usar nenhuma das anteriores, o NDA, o que é o requisito? Bem, eu desenvolvi tudo para Linux, porque é o único sistema que eu uso há mais de 20 anos. Mas eu tenho colegas que estão usando no Mac, me falam que funciona igual, não tem problema nenhum. E tenho colegas que usam no Windows, no Windows 11, usando o Windows Subsystem for Linux, também falam que funciona do mesmíssimo jeito. Dentro do sistema Linux, um compilador Perl, porque foi tudo programado em Perl, mas qualquer sistema Linux vem com Perl, então isso é normal. LaTeX, um compilador LaTeX razoavelmente completo, isso também no Linux normalmente vem instalado. O ImageMagick para processar figuras, então se você tiver figuras no formato JPG que precisam ser reprocessadas, o sistema toma conta disso através desse pacote fantástico. Claro, uma cópia recente do NDA e um banco de questões, ou seja, você tem que ter as questões para processar, o sistema sozinho não produz questões. Então, o que existe que eu conheço hoje de bancos de questões? Primeiros dois são os que eu desenvolvi ao longo dos últimos 10 anos, termodinâmica e fluidos, já são razoavelmente grandes. Um colega, o Birajara, do departamento, tem um banco de eletromagnetismo. De mecânica tem de uma colega minha e do meu colega Alcides, da UFOP, que eles, inclusive, está assistindo. De mecânica, Alcides tem uma de acústica e a Cris tem uma de astronomia. Então, esses são os bancos que estão aí prontos, tá? Que podem ser usados. Um banco de questões, a gente pode processar o banco inteiro e gerar um catálogo de questões. Então, isso fica com essa cara que eu estou mostrando aqui. Então, aqui é coisa de fluidos. Então, cada questão mostra aqui o que ela faz, equações-chave para importação no Moodle, onde que isso já foi usado, de onde que a gente se inspirou para fazer essa questão. Se houver uma solução programada, essa solução pode ter os números inteiros, cálculos intermediários. Isso é ótimo para verificar problemas de programação. A estatística, que eu já tinha mostrado antes. Quais variáveis que você está alterando de maneira aleatória, em que intervalo, com que unidade, isso fica lá certinho. Onde que isso já foi usado, com detalhe, e como é que foi o desempenho da turma. E se você não tem um banco de questões? Né? Então, se tem, ótimo, você pode pedir para alguém, me empresta aí. Mas e se não tem? Qual é o esforço para fazer um banco de questões do zero? Para isso, algumas coisas precisam ficar muito claras. Nem tudo pode ser implementado. Não é qualquer questão que você pega e fala assim, eu agora vou fazer isso uma questão múltipla escolha para usar no NDA. Por que não? Imagina uma questão que você fala, calcule a densidade do chumbo. Ora, a densidade do chumbo é sempre a mesma. Eu não tenho nada para variar. Qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que chegar na densidade do chumbo. Então, a questão que você, não importa o que você faça, você vai chegar no mesmo resultado, não serve para ser implementado dessa maneira. Você tem que chegar numa solução algébrica. Por que solução algébrica? Porque essa solução é o que você vai codificar, é o que você vai programar. Você tem que realizar um cálculo preliminar que você vai utilizar para a sua prova zero, né, que é aquela prova teste, prova de verificação.
implementar e testar. Essa aqui talvez é a parte que as pessoas menos prestam atenção, mas você tem que testar muito. Porque, às vezes, primeiro você tem que testar se a implementação te dá os valores esperados. Tem que ver se ela não produz respostas doidas. Tá? Uma vez nós tivemos uma questão de transferência de calor que mandava calcular uma espessura e, dependendo dos valores sorteados, a espessura era negativa. Então, obviamente, você tem que tomar conta desse tipo de coisa. E você também tem que verificar se a quantidade de opções geradas é grande. Se você gera uma questão e no final você só tem 3 opções possíveis, ela também não pode ser usada. Qual é o tempo típico de desenvolvimento de questão? Isso varia muito. Eu gasto uma manhã, tipicamente, com uma questão simples. Uma questão mais complexa, eu levo um bom dia de trabalho. Bom, custos. Quanto custa usar o NDA? Nada, realmente. Basta me pedir, basicamente. Você não é software livre, eu não estou pondo isso no GitHub, não tem planos de publicar o software como software livre, porque eu me preocupa colocar como software livre um software que gera avaliações. Tá? Então, isso é uma coisa que eu não consegui resolver muito bem na minha cabeça. O outro detalhe é que eu quero que as pessoas me peçam o software, porque daí sei quem que está usando. Então, se em algum momento eu tiver numa situação em que eu queira, por exemplo, pedir um financiamento ou pedir uma bolsa para alguém desenvolver alguma coisa, se você tiver uma lista de instituições que usam, isso é muito forte. A minha experiência com software livre, tem programas que estão publicados em software livre, é que você não sabe quem que está usando. Tá? Você não fica sabendo. Pode ser que a galera toda está usando, pode ser que ninguém está usando. Você simplesmente não sabe. Bom, claro, eu vou fazer um termo de licenciamento simplesinho, basicamente te pedindo para não compartilhar e me relatar qualquer tipo de problema. E eu peço para ser caridoso e fazer uma doação simbólica à Fundação Mendes Pimentel. Para quem não é da UFMG, a Fundação Mendes Pimentel é a fundação que dá assistência a estudante carente na universidade. É uma fundação que faz absolutamente a diferença de muita gente aqui na UFMG. Basta você pensa na pilha e pilha de provas que você ia ter de corrigir, não tem que corrigir mais. E se você sente aquele calorzinho gostoso de gratidão, você pensa em fazer uma doação à Fundação Mendes Pimentel. Quanto custa usar um banco de questões? Porque uma coisa é o software, outra é o banco de questões. Vamos usar isso, você tem que negociar com cada pessoa que é dono do banco. Dono do banco é ótimo. Que é dono daquele conjunto de questões. Né? Negociar com o dono de banco não ia ser possível. Mas, em geral, é a questão de mandar um e-mail e ver, olha, você me empresta seu banco, eu vou colaborar também, vou fazer questões também, te devolvo, faço estatísticas para você usar, enfim, é uma questão de conversa entre colegas. Bom, gente, então, eu não estou. Uma coisa que eu queria colocar como observação final é que eu não estou querendo convencer ninguém a usar prova, abandonar prova aberta. Tá? O que eu estou querendo mostrar é que eu estou propondo e disponibilizando uma ferramenta para quem quiser utilizar prova aberta ou utilizar esse tipo de ferramenta em aula, tá? Porque eu mostrei para vocês, não é só prova, tá? Eu uso para quase tudo. A outra observação que eu percebo na prática é que o nível de exigência não cai. Ou seja, a prova de múltipla de escolha tem um certo estigma de liberou geral. A prova de múltipla escolha todo mundo passa, uma coisa assim. Não, só se você quiser. Tá? Se quiser fazer perguntas absolutamente ridiculamente simples, tá. Mas se você fizer se você tem se são o tipo de problema que você daria normalmente, porém em formato de múltipla escolha,
o nível de exigência vai permanecer basicamente o mesmo, né? É uma ferramenta, mesmo que você não queira usar para a prova, é uma ferramenta que eu tenho usado demais, tá? Em sala e no Moodle. E talvez a coisa mais importante que eu observei durante esse tempo todo, que para o aluno faz um mundo de diferença ele receber a nota dele no mesmo dia. Então, o aluno, se ele faz uma prova aberta, e se ele tiver de esperar semanas pelo resultado, isso é muito ruim. Isso quando o professor corrige rápido. Eu cansei de ver alunos falando que o curso já tinha acabado, as aulas já tinham acabado e ainda não tinha recebido a nota da primeira prova. Ou seja, esse aluno operou o curso inteiro no escuro. E, tipicamente, os alunos mais fracos superestimam o tanto que eles foram bem na prova. Eles tendem a achar que eles foram melhores do que eles realmente vão. Então, se esse aluno, no mesmo dia que ele fez a prova, ou no dia seguinte que seja, ele já tem o resultado na mão, já viu o que ele tirou, como é que ele está, o que ele acertou, o que ele errou, por que ele errou, isso faz um mundo de diferença para os estudantes. Então, isso é a principal coisa que eu descobri aplicando este método. Bom, eu vou concluir com agradecimentos. Eu tenho que agradecer aos estudantes que passaram. Nessa altura, acho que são milhares de estudantes que já usaram essas provas. A gente começou em 2011, então vai para mais de 10 anos. É utilizado por todos os meus colegas do curso de Fundamentos de Termodinâmica, aos quais vão meus agradecimentos também, porque eles incentivaram, contribuíram com muita sugestão, muito teste. A gente apanhou um bocado no início, né? A gente aprendeu muito, aprendeu que tipo de coisa a gente não pode fazer de jeito nenhum. E, gente, muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigado, Geraldo. Muito interessante, realmente muito interessante. Vamos abrir para questões. Alguém levanta a mão ou abre o microfone. Peter, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Ué, não abriu a câmera aqui? Estamos ouvindo você, mas não tivemos. Agora, sim. Geraldo, muito, muito interessante mesmo. E aqui, bom, a primeira observação inicial do Jorge, né? Somos os três da turma de 80, né? Uma coisa que eu não entendi ok, eu programo modificar lá as variáveis para gerar respostas diferentes em cada versão da prova. E, claro, cuidado, né, de não ter espessura negativa ou objeto cair numa prova de mecânica e dependendo da variável, ele acaba tendo um efeito antigravidade, ou sei lá o quê, tudo bem. E aí eu gero 14 outras respostas que não tem nada a ver, que são meio aleatórias. Mas e aquelas respostas parcialmente corretas? Tá. A resposta parcialmente correta você põe se você quiser. Então, por exemplo, você sabe que seus estudantes vivem esquecendo de converter Celsius para Kelvin. Então, você programa, você simula esse erro. Você coloca uma linha fazendo o mesmo resultado, mas em vez de Kelvin, você põe ele em Celsius, ele vai gerar aquele número, e aí que eu não mostrei o código aqui, porque é muita coisa. Aí você coloca lá, ok, se o cara cair nesta daqui, quanto que ele ganha? Ele ganha metade, ele ganha 10%, 90%. Aí você programa, tá? O único cuidado que você tem que ter é não encher a sua questão com opções parcialmente corretas. Porque se o aluno chutar e ele acerta uma parcialmente correta, ele ganha uma parte do ponto. Tá? Então, você não pode exagerar, você não pode colocar mais do que uma ou duas parcialmente corretas.
Mas se você conhece bem os seus alunos, você sabe o tipo de coisa que eles vivem fazendo errado, e você quer que eles prestem atenção nisso, é ótimo fazer, principalmente em lista de exercício. Daí, em lista de exercício, você realmente força o cara, assim, porque o que os alunos tendem a fazer é o seguinte, eles não estudam muito direito. Então, eles pegam a matéria para estudar, eles pegam o seu exercício, pegam os números e começam a jogar nas fórmulas. Aí o cara joga numa fórmula, aí deu um número. Ah, o número coincide com aquele valor, coincidiu. Aí ele pega e marca lá, quente. Então, com isso, como os meus alunos sabem que existem questões semicertas, eles não saem correndo marcando o primeiro número que coincidiu. Então, isso é uma coisa que realmente força o pessoal a prestar atenção no que faz. Uhum. E qual que é o número, outra questão, imagina, eu vou ter lá uma Física 4, que é Introdução à Física Moderna, eu não vi nesse banco de dados já disponível, vou ter que criar um banco de dados, não, de questões, para fazer do zero um banco de questões. Obviamente, eu vou pegar nas minhas notas de aula, ver lá as questões que eu já usei, vou começar a testar com elas, tentar programá-las. Qual que é o número mínimo desse banco de questões para o sistema funcionar, na tua experiência? Olha, aí depende do que você quer fazer. Você tendo uma questão, você já tá em business, por assim dizer, tá? Por exemplo, você quer, porque se você está começando a desenvolver, talvez não seja nem interessante já jogar em prova. Às vezes você faz uma lista de exercícios, ou um exercício no Moodle, por exemplo. Tá? Você quer manter seus alunos estudando, que é o que eu faço. Toda semana tem exercício no Moodle para fazer. Eu não dou passo para os meninos, não. Então, você pode ir fazendo, né? Se você vai colocar uma questão no Moodle por semana, você vai fazendo uma questão por semana. Certo? Não é um negócio, uma vez você pega o jeito de fazer, é um negócio muito, muito sossegado, assim. Tá? Como a gente já tem as bases de questões, pega uma base de questões e vê lá como é que é programado. A maioria dos meus, o Alcides mesmo, que foi um dos primeiros que usou o sistema, a gente não tinha manual. Então, ele pegou a minha base de termodinâmica e fez a dele de mecânica, olhando como é que eu programei, entendeu? Então, assim, é um negócio bem, bem tranquilo de ser feito. Legal. Eu tenho uma pergunta, Gerald. Pode, Chelsea, pode falar. Você quer perguntar? Que a gente tem um anfiteatro onde a gente tem um cineminha. Estamos no modo cinema. Estou estrela de cinema hoje. Gerald, obrigado pela palestra. Achei fantástico o sistema. Eu entendo a questão de você não querer disponibilizar o código como código aberto. Eu tenho uma sugestão e depois uma pergunta. A sugestão é colocar no GitHub ou no modo privado, para que não fique aberto, mas quem puder usar pode colaborar com você, fazer modificações e tal. Tá? Essa é só uma sugestão para você, não é a pergunta. A pergunta é, se você tentou fazer, ou é possível fazer, questões com respostas simbólicas e não numéricas. Eu pensei, por exemplo, em cálculo. Calcular a derivada de uma certa função, vamos pensar no polinômio x elevado a n. A gente varia, o que vai flutuar vai ser a potência de n. E aí as respostas têm várias potências de n diferentes, ou várias flutuações das derivadas, mas a resposta é simbólica e não numérica. Você tentou fazer? Como é que é? Não, eu não tentei fazer porque o tipo de disciplina não tem esse tipo de necessidade. Que é aquela coisa, né? É a necessidade que faz o gato pular. Agora, eu já pensei, uma ideia que me ocorreu é utilizar o Octave
ou qualquer outro programa que faz cálculo algébrico e que gera código em LaTeX para você fazer esse tipo de questão. Então, você poderia programar o Octave para gerar uma equação inicial que o cara teria que fazer alguma coisa com ela, sei lá, integrar, que fosse, tá? Vou dar um exemplo simples. Tá? Então, você tem essa função aqui, você tem que integrar ela. E o Octave, então, gera a integração, tá? E mistura dentro das respostas do mesmo jeito que a gente faz as numéricas. Então, isso é possível de ser feito, sim. Tá? Eu já cheguei a pensar nesse tipo de coisa, mas assim, nunca escrevi o código porque eu nunca precisei. O que a gente tem, eu não mencionei, é que o pessoal do eletromagnetismo gosta de fazer prova híbrida. Então, eles fazem uma prova que é parcialmente aberta, parcialmente fechada. Mas gera ela no mesmo sistema e gera ela na mesma planilha. Só que aí a planilha fica modificada. A parte que é aberta, o cara tem que colocar um número de 0 a 100, proporcional se o estudante acertou ou não a questão, quanto que o cara acertou a questão. Então, existe o modo híbrido do NDA, que é muito usado pelo pessoal do Eletro. Eles sempre querem que alguma coisa também tenha... o pessoal do Eletro não quer fazer a coisa inteiramente numérica. Agora, de fazer desse jeito, eu já pensei assim, eu acho que isso é uma possibilidade. Agora, se vai dar certo, são as 500. Né? Com relação à parte simbólica, eu sugeriria ir para o Python, que o pacote SymPy de cálculo simbólico daria conta de fazer várias... O Python acessa o Octave, é isso que o Python faz. Tá. Assim, seria... Porque como tudo está programado no Perl, eu faria uma interface Perl Octave, mas pode, mas se precisar no Python também a gente faz. Tem crise. Não. Beleza, obrigado. Nada. Senhor, tem uma pergunta aqui no chat. Já testou com turmas do ensino médio? Não. Não. Você... Não, eu tive no colégio técnico há 2 semanas atrás. Eu estou exatamente tentando... na verdade, eu estou pensando em abrir uma turma de tópicos da licenciatura para ensinar a usar o sistema e fazer questões de ensino médio. Tá. E se for o caso, inclusive, disponibilizar, porque é uma possibilidade que pode ser feita, uma vez que tem um banco bom de questões, fazer uma interface web. Tá? Então, o professor de ensino médio quiser utilizar, ele vai lá e gera a prova para ele. Ele só vai lá, eu quero essa questão aqui, essa aqui, gera a prova para mim. Tem mais uma pergunta? Temos mais uma questão aqui do anfiteatro. Oi, perdão, você falou dessa questão do ensino médio, me chamou a atenção, lembrei agora que o pessoal da USP São Carlos pegou monitores dos cursos de Física 1, 2, 3, tarará, e colocou os monitores para fazer um banco de questões no Moodle. Talvez uma ideia, você falou aí de fazer o curso de tópicos na licenciatura, mas talvez instruir os monitores da universidade aí a criar esse banco. Eu acho que eles deviam, com todo respeito, acho que eles deviam ser denunciados por trabalho escravo. Cara, você já fez a questão no Moodle? É insano. É completamente insano. Assim, aquilo ali não é... Não se deve esperar que nenhuma pessoa faça aquilo ali. É brincadeira, tá? Mas, assim, eu tive de estudar o sistema, porque o que eu não mencionei aqui, que não cabia no seminário, você pode entrar no Moodle e fazer questões. Tá? É de enlouquecer o negócio, porque tudo você tem que ir lá e clicar em alguma coisa, você tem que puxar o menu daqui, você tem que fazer não sei o que. Você pode colocar uma equaçãozinha bem simples para dar uma resposta final. Você não tem como programar nada. Mas você pode colocar uma equação simples a partir de variáveis que você coloca na questão. Isso tem jeito de fazer. Mas aí o aluno tem que colocar a questão numérica. Então, o aluno não tem uma opção, não tem uma lista de opções. Eu concordo, mas, a pergunta foi, na verdade, não para usar o exemplo do Moodle, mas os monitores que forem pegando Física 1, 2, 3 e 4 ajudar na construção da base de dados. Não, eu entendi. O que eu acho, o que eu estou querendo dizer, eu estou brincando, obviamente,
é que se você quiser fazer uma base de questões no Moodle, faça tudo, mas não use o Moodle. Faça essa base de questões fora do Moodle. Não precisa usar o meu sistema. Você tem que fazer fora do Moodle. Se você fizer dentro do Moodle, você enlouquece. Você não dá conta, não. Sim. Não, eu digo no seu sistema. Usar o seu sistema para criar a base. Pode, claro. Ele já está pronto para... A integração com o Moodle já está pronta. Tá? Então, se quiser criar a base de dados para ser usado no Moodle, já está aí. Já está tudo... Eu uso direto. Meus alunos fazem questões no Moodle toda semana. Perdão, cara, eu acho que ao falar da USP São Carlos, eu desviei do assunto e te induzi na direção errada. O que eu quis dizer, o Moodle foi só um exemplo. O que eu quis dizer é vocês aí usarem os alunos de Física 1, os monitores, para criar o banco de dados para você, o seu sistema. Nada a ver com... eu penso em fazer assim mais diferente. Eu quero fazer um curso de tópicos. Eu quero ensinar os meninos a usar o sistema. E aí sim eles direto, entendeu? Eles usarem o sistema, eles elaborarem as questões. E a ideia seria essa: a gente faz questões de ensino médio utilizando esse sistema, e nesse meio tempo, esses alunos aprendem a fazer esse tipo de programação e ensiná-los a usar Moodle também. Acho que é a ferramenta online que a gente tem. Acho que muitos lugares estão usando direto. Ok, obrigado. Gerald, tem uma pergunta aqui no chat. Pelo que entendi, não dá para usar esse sistema em questões do tipo mostre que, chegando a uma equação, ou questões conceituais. É isso mesmo? Eu queria aproveitar que o Djalmir fez essa pergunta, eu ia fazer uma pergunta relacionada. Como eu falei, eu sou entusiasta nenhuma das acima, e tipo de questão conceitual que eu, pela minha experiência, é bastante efetivo, uma série de afirmações, algumas verdadeiras e algumas falsas. E aí você, das acima é verdadeira, A, B e C, é falsa, Eu vejo uma dificuldade de você conseguir criar 15 combinações, a não ser que você tenha um grupo grande de afirmações, A, B, C, D, E, F, G, H. Aí você consegue fazer as combinações de maneira... Porque força o aluno a pensar os conceitos, né? E funciona bem para questões A, B, C, D, E. Agora, eu não sei se funciona bem de 1 a 15, né? Que pelo que eu entendi, é a maneira de você evitar a cola, né? Então, não quero roubar a pergunta do Djalmir, mas você pensa numa maneira, você já pensou ou vê a possibilidade de pensar numa maneira de fazer questões conceituais dentro do seu esquema? Olha, pensar eu pensei, mas nunca tive a preocupação de sentar e pensar no código. A gente até já chegou a ter, numa versão muito, 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 muito preliminar do programa, mas como meus colegas não tinham demanda para esse tipo de questão, aquilo ali caiu no esquecimento, porque o que aconteceu é que... Desculpa, só estou me ajeitando a cadeira aqui. O que aconteceu é que eu comecei a escrever esse programa do zero, sem muita ideia do que ia dar. Na verdade, sem sequer ter ideia se os alunos iam aceitar que eu fizesse coisas desse tipo, né? Achei que ia ter uma revolução. Mas os alunos se adaptam bem. E lá pelas tantas, depois de 3 ou 4 anos de uso, eu reescrevi o software completamente. Eu reimplementei tudo, usando programação orientada a objeto, uma série de coisas para que o programa ficasse menos artesanal. E foi uma coisa essencial que eu fiz. Eu acho que eu não estaria aqui dando esse seminário se esse programa não tivesse chegado nesse ponto. Então, numa encarnação antiga dele, ele tinha essa opção. Tá? Mas acabou morrendo. Mas, assim,
eu posso reviver o código, lembrar o que fiz naquela época e implementar, ou tentar implementar. É possível, acho que é. Tá? Eu acho que há essa possibilidade, sim, mas tudo esbarra naquela mesma coisa, que na verdade é o problema também de questões numéricas que só admitem uma única resposta. Tipo, calcule a densidade do chumbo. Né? Só tem uma resposta para isso. Então, a não ser que Mas eu posso fazer coisas que eu não mencionei aqui. Eu posso variar o material. Eu posso fazer... eu tenho opções, inclusive, em que eu posso falar assim... Eu coloco como variável uma palavra. E essa palavra pode ser mais ou menos. Então, para um aluno, pode aparecer o texto com a palavra mais, para o outro aluno pode aparecer o texto com a palavra menos. E aí, dependendo de qual que eu escolhi, a resposta é diferente. Ou eu tenho um tubo em U com 2 colunas, numa opção eu mando calcular a coluna da esquerda, na outra opção eu mando calcular a coluna da direita. Então, com esse tipo de abordagem, se você consegue pensar em fazer questões tipo verdadeiro ou falso, tá? Embaralhando coisas desse tipo. Porque você embaralha coisas, você embaralha respostas que são certas para uma versão da prova, mas estão erradas para outra. Certo. Então, coisas assim. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém? Eu vi que gerou bastante interesse. A Mariana comenta aqui: parabéns, professor, muito interessante e inspirador. Eu acho que isso é a tendência, ou a ideia, né, é a gente aumentar o número de estudantes universitários no país, né? E isso implica aumentar as turmas, ou aumentar o número de turmas, né? Então, vai chegar uma hora que bom, o próprio Moodle surgiu a partir disso. Eu usei o Moodle nos Estados Unidos logo que eu comecei a dar aula lá. O Moodle já era usado, 2004. E é bastante eficaz. Eu achei bastante eficaz. Aqui no Brasil não tenho usado, mas lá o tempo todo que eu dei aula lá eu usei e achei bastante eficaz, porque lá as turmas eram absurdamente grandes. Não era incomum ter turmas de 300 alunos, que você tinha que dar aula num estádio, né? E aí é impossível você fazer qualquer outra coisa que não seja o Moodle. Bom, se não temos mais perguntas. Gerson, alguma pergunta aí no anfiteatro? Beleza? Agradecemos ao professor Weber novamente, muito obrigado. Tenho certeza que... eu vejo o seu e-mail aí, a gente vai colocar... Eu vou mandar um e-mail para você mais tarde pedindo os slides. Tá. E vamos postar o vídeo da apresentação no nosso canal do YouTube. E eu tenho certeza que vai ter gente contactando você. A gente deve ter provas aí semana que vem, o pessoal vai estar corrigindo provas, e aí vão pensar com mais carinho, né? Vou mandar um e-mail para o Weber. Então, muito obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Jorge, legal te rever. Peter, bom te ver também. Jalmir está falando muito obrigado pelo seminário. Obrigado a vocês, gente. Bom te ver também, Geraldo. Sim, sim. Boas recordações. Desde o tempo do 11h30. Você está se referindo ao computador. Ao computador, exatamente. Tão perfurado.
Não conta essas coisas, não, rapaz. Tem criança assistindo aqui. É o baile da saudade. Eu lembro, já que a gente está aqui, somos todos da turma de 80. Você Tá desligou a gravação, gravando, cara? né? Olha o embaraço aí agora. Tá gravando, João. Se vai contar os podres, é melhor nem Contar os desligar. podres, ainda tem crianças aí. Eu não lembro direito quando foi, mas foi antes da pandemia e acredito que não aconteceu por causa da pandemia. A Zezéu estava querendo fazer um encontro da turma de 80, né? Vocês foram contactados? Não, eu ouvi falar, eu fui num encontro há vários anos atrás, nossa, muitos anos atrás. Ela me mandou uma foto desse encontro, onde eu vi você lá. Não cheguei aí, não. Eu estava nos Estados Unidos quando teve esse encontro, então não pude ir. Mas ela me contactou, falou: estou organizando, estamos pensando na época aí e tal. Mas aí começou a pandemia. Eu acredito que seriam os 40 anos, né, da turma de 80. 2020. 43 essa altura do campeonato. 43 agora, mas isso era 2019, eu acredito, quando ela me contactou. E falou que ia ter aí os 40 anos da turma de 80, né? Não da graduação, mas da entrada, né, na Unicamp. E só que com a pandemia acabou não acontecendo. Podemos pensar nos 45, né? Por que não? Exato. Faltam só 2 anos. De vez em quando eu encontro, porque ela trabalha na mesma área que minha esposa. Então, outro dia ela esteve aqui, ou então a Ana vai lá. Então, a gente esteve em Recife ano passado, ela e a Ana eram coordenadoras. Uma Clio que estava tendo lá. Então, volta e meia, ela encontra. Mas assim... A Denise está em física médica, né? Oi? A Denise está na área de física médica. Lasers em física médica. Lasers em física médica, tá. E é por causa do lasers, por causa da Optical Society e dessa área, que a Ana também é da parte de ótica e complicações em biomedicina. Então, acaba que coloca uma, está na banca de alunos da outra. Então, volta e meia, eu vejo a Denise nessa situação. A propósito, algum de vocês está indo a Ouro Preto, ao encontro de outono da SBF? Não, eu não vou, não. Tá. Vai? Eu vou estar lá, a gente está organizando, eu e um colega daqui estamos organizando a sessão de Fortemente Correlacionados, então vamos estar lá. Eu sou um ex-físico, né, Jorge? Sim, Peter, mas você está me contando novidades, você é um ex-físico, por quê? O que você arrumou aí? Eu fui convidado em 2009 para ser emprestado como diretor associado de uma nova faculdade da Unicamp, lá num campus em Limeira, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas. Então eu fui, eu gostei do projeto, daí eu comecei a fazer perguntas diferentes, né, em sintometria, fui me interessando por divulgação científica e acabei pedindo transferência para lá. Então eu dou aula em disciplinas de humanidades, trabalho com divulgação científica e coincidiu com uma época em que eu estava numa encruzilhada, né? Estava muito difícil continuar a fazer a física que eu fazia, e daí, na área de materiais, todo mundo indo para machine learning, eu não estava lá muito confortável com essa ideia, daí tinha essa oportunidade, eu falei, bom, por que não? E aí eu conheci, em função desses interesses, conheci o trabalho
nessa área do Cameron Nealon, você trabalhou com ele. Ele foi meu chefe, Mas ele é um cara muito... Hã? O mundo é pequeno demais. Mas ele é muito interessante nessa área de avaliação, análise crítica de como a ciência é levada mundo afora. Uhum. Ele tem umas ideias muito interessantes. Isso é peculiar, porque eu fui trabalhar com ele para mudar de área. Eu acho que eu estava meio que nem você, de saco cheio de mexer com semicondutores. Assim, não aguento mais mexer com esse negócio. Eu vou fazer algo diferente. E aí teve uma crise na São Francisco, mandou todo mundo embora. Eu lembro dessa... E aí nós pegamos, juntamos a mala e cuia e fomos embora para a Inglaterra. E aí eu consegui um postdoc num projeto de bioinformática com o Cameron. Ele foi o meu chefe direto lá, trabalhamos juntos, foi um projeto muito legal. E depois fiquei sabendo que ele tinha mudado de área totalmente. Eu já estava no Brasil quando tinha mudado de área. Fiquei um pouco surpreso assim, quando eu fiquei sabendo, mas aí ele falou assim, não, foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu ainda estou em dúvida se eu... Não sei se é a melhor coisa que eu fiz mudar radicalmente assim de área, mas foi uma boa coisa. Interessante. Eu vi alguns dos seus artigos lá que saíram na SBF. Sou seu leitor assíduo. Opa. Eu gosto muito de ler o que você escreve Legal, lá. obrigado. Jorge, falta você mudar radicalmente de área. É verdade. Na verdade, eu estou voltando para os HTC. Eu saí dos HTC, fui para Condor. De Condor, eu, por um tempo, misturei Condor com isolantes topológicos. Ainda tem alguns projetos nessa área, mas com por que eu fiz isso? Porque os HTC bateram no muro e o negócio não avançava, perdeu o apelo, a seção de supercondutividade do Archive encolheu drasticamente, era a maior seção da década de 90, sem dúvida, era a maior seção que tinha. E aí mesoscópicos passou a ser a maior seção, e nos mesoscópicos a parte de Condor era onde dava para encaixar fortemente correlacionado. Foi interessante estudar nanoestruturas e nanotubos de carbono, depois veio o grafeno ainda né? Uma coisa central, né? E os isolantes topológicos. Mas agora, com os niquelatos e com o bilayer graphene, o twisted bilayer graphene, está havendo um ressurgimento dos HTC. E aí isso se refletiu de novo na seção de supercondutividade do Archive, deu uma engordada, né? Então, mas não tem ainda um BCS para HTC, né? Não, ainda está... É engraçado ver que as discussões só ficaram mais acirradas. E o número de grupos que esposam mecanismos diferentes apenas aumentou. Eu tive num tutorial agora no Martimeet em Las Vegas. Eu cheguei um dia antes e fui para um tutorial no domingo, antes de começar a conferência, e um tutorial sobre metais estranhos, strange metals. E estava o Subir Sachdev, o Chubukov, os mesmos caras, só que agora grisalhos, né? Os mesmos caras que eu estavam discutindo o que são os strange metals há 20 anos atrás. Eu continuo discutindo o que são os strange metals.
que é a fase, no diagrama dos cupratos, é uma fase que aparece ali em cima do pseudogap. E ainda é mistério. Mas isso aí, no que eu me interesso hoje em dia, né, que resvala um pouco sociologia, filosofia da ciência também, a imagem que a física, que as pessoas têm da física, né, do lado de fora, de que é uma ciência de autoconsenso, paradigmas estabelecidos. Todos se amam. Nossa Senhora. Realmente não. Tiveram, depois dos cupratos, tiveram as nictidas de ferro. Então, passou da era do cobre para a era do ferro. As nictidas apenas complicaram mais muddy waters, porque a ideia era, bom, agora a gente tem um sistema diferente, que é também high-TC, então isso, vamos buscar as similaridades, só que tinha mais diferença do que similaridade, então isso complicou o quadro geral. Então, passou da era do cobre para a era do ferro, e agora, 2019, os primeiros niquelatos mostraram supercondutividade de alta temperatura crítica. Não é tão alta assim, mas claramente não é fônons, e é um sistema correlacionado. Então, está no mesmo, na mesma esfera, né? Então, agora é a era do níquel. E aí a esperança é a mesma? Não, porque isso... E o desenvolvimimento mais explosivo que teve aí foram os Twisted Bilayer Graphene, que você pega duas bilayer graphene, gira de 1 grau, um em relação ao outro, e você tem um diagrama de fase com preenchimento ali próximo do centro da banda, digamos assim, você tem um diagrama de fase muito similar aos cupratos. Isso, só que você não precisa dopar quimicamente, né? Você pode dopar com um gate condutor embaixo, então é um sistema mais limpo. Só que isso é bem recente, isso foi feito a primeira vez em 2020, se eu não me engano, 2019, 2020, é meio contemporâneo com os niquelatos. Então, de novo, isso gerou muito interesse, papers de 2 anos atrás já estão com 300 citações, mas, como eu falei, a história dos strange metals continua a mesma, as mesmas perguntas são: o que são os strange metals? O que é essa fase, né? O que não é... Eles são estranhos, velho. São estranhos. Não tem nada de... Assim, existem todas as áreas da física, né? Por exemplo, Debates assim, da física, alternativas para a mecânica quântica, o que aconteceu antes nos instantes iniciais do universo, inflação, multiversos, etc, etc. E é o que você falou, a fama que a gente tem de consenso e rigor, né? O rigor está aí, né? A gente tenta ser o mais rigoroso possível dentro dos... Mas o consenso... A gente Sim. faz todas as especulações com o mesmo rigor, né? Exatamente. A mesma coisa, os heavy fermions. Os heavy fermions estão aí há mais de 50 anos e ainda não tem um mecanismo claro. Não é high-TC, você tem supercondutividade a temperaturas baixas, na verdade, mas por que é supercondutor? Não é fônons. O que é? Por quê? Qual que é o mecanismo? Não se sabe. Eu espero estar vivo quando... Nem isso. Eu acho que eu já vou estar aposentado, mas espero pelo menos estar vivo quando isso for resolvido.
o Phil Anderson que costumava dizer que esse problema é tão complicado que a gente já pode ter resolvido ele e não ter percebido que foi resolvido. Quer dizer, algum desses mecanismos que é proposto pode ser o mecanismo correto, mas ninguém tem certeza. Esse é o ponto. Bom, senhores, foi muito bom vê-los. Okay. Muito bom. Legal. Eu lembro do Chopinho no Giovanetti, né? Cara, como nós estamos 40 anos atrás. De onde que eu tirei essa, né? 40 anos atrás, Chopinho no Giovanetti. Primeiro porre que eu marquei naquele Giovanetti. Muito bom, muito bom. Eu lembro que o Peter tinha ganho 500 cruzeiros do seu pai. Eu não lembro o que era, meu. Tava passando no corredor da física, tinha uma nota de 1.000 no chão, que era um barão, né? Porque tinha o barão do Rio Branco, mas não lembro que moeda que era. Nós fomos no Giovanetti. Eu tomei 17 chopes. Esse não foi mágico. Todos nós tomamos 17 chopes. Não fez striptease em cima da mesa, não? Não, só batizei o banheiro do Giovanetti umas 2 vezes. Vomitando aquela pizza. Putz, tá gravando, Geraldo, tá gravando. Opa! Não, mas ninguém vai chegar até esse ponto, não. Já são 80. Aqui, senão já são 86 minutos. Já são 86 minutos, ninguém vai chegar. Tô salvo, meus alunos já não estão assistindo, não. Como se eles não soubessem. Então, senhores, eu tenho uma reunião agora, meus deveres burocráticos. Eu também. Foi muito bom vê-los, muito bom vê-los. É muito cedo para tomar chopp. É muito cedo. E é quinta-feira ainda, amanhã a gente toma um chopinho. Tá bom. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, muito um abraço, legal. muito bom vê-los. Legal.